Sejam bem-vindos ao Ideias Próprias, o programa de debate semanal. O meu nome é Nádia Neto e comigo tenho o Dr. Miguel Lemos, o Dr. Nuno Camilo e o Engenheiro Manuel António Ribeiro. Obrigada desde já pela presença. Começamos então com o primeiro tema, a visita de Olaf Scholz, Mário Draghi, Emmanuel Macron e Klaus Iohannis a Kiev. Uma visita dos líderes europeus em vésperas da decisão de Bruxelas relativamente ao pedido de adesão oficial da Ucrânia à União Europeia. Pode ser visto então como um sinal de apoio. Começamos por si, Dr. Miguel Lemos. Qual é o impacto desta visita no conflito entre a Rússia e a Ucrânia e será que poderá haver uma mudança no paradigma? Bom, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu diria que o impacto no conflito em si, no conflito bélico, na guerra em si, não prevejo que tenha um grande impacto em termos operacionais e em termos do cenário de guerra. Mas, naturalmente, que é uma enorme vitória diplomática para o Presidente Zelensky. Aliás, julgo que a semana passada, do ponto de vista diplomático, no que diz respeito à Europa, correu-lhe bastante bem. Teve a visita destes 4 líderes europeus e também a visita de Boris Johnson. Portanto, de facto, há aqui vários sinais de apoio ao governo de Kiev. E, na realidade, esta visita em concreto, que hoje aqui debatemos, tem efetivamente um lado simbólico muito importante, que tem a ver com o facto de estes líderes europeus, com esta visita, terem afirmado, quer pela visita em si, mas principalmente pelo que manifestaram, pelos discursos que efetuaram durante esta visita oficial, o seu apoio, de facto, à intenção da Ucrânia vir a apresentar a sua candidatura a Estado-membro da União Europeia. Isto é tanto mais simbólico quando temos nesta comitiva Emmanuel Macron, que, como sabemos, desde a primeira hora tentou manter canais de conversação abertos com Vladimir Putin, o que, do ponto de vista diplomático, está bem, porque, efetivamente, neste tipo de conflitos é importante manter canais diplomáticos e canais de diálogo. Mas, efetivamente, Emmanuel Macron representava aqui um pouco ainda uma ligação ao Kremlin e que, com esta visita, efetivamente demonstra um total apoio à Ucrânia e a Zelensky. Assim como Olaf Scholz, que, como sabemos, a Alemanha, por motivos distintos, nomeadamente devido à enorme dependência energética que tem com a Rússia e pelo facto de, nos últimos anos, a Alemanha ter-se posicionado com essa postura e política de um aumento de dependência económica, ou neste caso dependência energética para com a Rússia, naquela perspectiva de que a economia ia resolver a componente do conflito, ou seja, a Rússia, pelo facto de aumentar o nível de transações comerciais, nomeadamente ao nível da energia com a União Europeia e com os países da União Europeia, não iria disputar um novo conflito na Europa. Ora, isso não aconteceu, efetivamente a Rússia invadiu a Ucrânia. Por muito que se diga ao contrário, o que é certo é que estamos perante uma invasão, uma invasão a um país soberano, a um país que tem o seu, que no fundo tem o seu governo próprio, que é um país soberano, como eu dizia, que obteve a independência, enfim, com a desagregação da União Soviética e que se tornou independente e que tem dado provas e sinais desta aproximação ao Ocidente e à Europa. E, portanto, efetivamente, a invasão é um facto, não podemos escamotear e esconder esta realidade. E esta visita do chanceler alemão nesta comitiva vem também dar aqui um sinal, a meu ver, muito simbólico do ponto de vista do relacionamento com a Ucrânia e, por oposição com o relacionamento com a Rússia, de que efetivamente a Alemanha também está ao lado da Ucrânia. E, portanto, o que me perguntava qual é o impacto, eu diria que do ponto de vista político tem, como eu disse, um impacto muito significativo. Nós estamos numa semana em que se vai realizar um importante Conselho Europeu, como sabemos, no dia 23 e 24,
e, portanto, onde é possível que realmente os Estados-membros aprovem o estatuto de país candidato. Não será só a Ucrânia que está neste rol de países com o estatuto de país candidato, de Estado candidato. Temos, portanto, a Ucrânia, a Moldova e a Geórgia neste pacote. Sendo que este último, a Geórgia, portanto, com uma posição condicionada a uma série de condicionantes que a própria União Europeia e o próprio Conselho irão aplicar à Geórgia, no sentido, enfim, de alguns esclarecimentos quanto, vamos dizer assim, ao seu nível de transparência e democracia, portanto, no país. Enfim, de facto, este é um dado, como eu disse, importante e também para reafirmar aqui alguns dados estatísticos. Uma recente sondagem do Eurobarómetro aponta que 91% do povo ucraniano, 91% dos ucranianos apoiam a adesão da Ucrânia à União Europeia. Isto é muito significativo porque vem, no fundo, rebater o argumento, nomeadamente o argumento russo, de que a Ucrânia não existe e de que os ucranianos são russos e sentem-se russos. O que é certo é que 91% dos ucranianos dizem que não se sentem russos, sentem-se ucranianos e querem ser membros, querem ser cidadãos europeus, querem que o seu país seja membro da União Europeia. O mais curioso é que destes 91%, se formos fazer aqui uma análise geográfica, 82% dos ucranianos que vivem no leste da Ucrânia, portanto naquela região fronteiriça e que a Rússia reclama como sua, e que normalmente se diz de facto que esses sim ainda é que se sentem mesmo russos, e no caso até têm movimentos independentistas, pró-russos, etc. Portanto, 82% dessa população disse que pretendia a adesão da Ucrânia à União Europeia. Por outro lado, a Alemanha, que era um dos países mais renitentes, e os próprios Países Baixos, também numa sondagem à sua própria população, 60%, mais de 60% refere que vê com bons olhos a entrada da Ucrânia para a União Europeia. Portanto, de facto, há aqui uma cada vez maior aproximação. Vem mostrar que, efetivamente, enfim, desde a Revolução de Maidan, que os ucranianos pretendem virar uma página da sua história e, de facto, abrir a porta, ou pelo menos, não é abrir a porta, pretendem que a União Europeia abra a porta ao seu país. E, portanto, isto está, de facto, a acontecer. É também curioso saber que é a primeira vez na história da União Europeia que se abre a possibilidade de haver um país candidato que está em guerra. Portanto, é a primeira vez que isto acontece. Um país em guerra que pode ter o estatuto de país candidato. No entanto, convém ainda esclarecer, para que não hajam dúvidas, de que o facto de ser um país candidato não significa que venha a ser Estado-membro da União Europeia. Isto é muito importante esclarecer porque fala-se muito na via verde para a adesão, numa adesão mais rápida e facilitada da Ucrânia à União Europeia. Enfim, pronto, muitas vezes até com uma certa emoção à mistura, nós que de certa forma apoiamos a causa ucraniana, vemos a entrada na União Europeia como uma certa vitória da Ucrânia e uma possibilidade de obtenção da paz, não é? Mas a verdade é que o caminho, apesar de poder vir a ser histórico esta aprovação por parte do Conselho Europeu, o caminho depois desse é longo para a Ucrânia, vai demorar anos a que venha a ser Estado-membro da União Europeia e, efetivamente, a própria Ucrânia vai ter que passar por um processo longo de reformas para que possa cumprir os chamados critérios de convergência, porque os critérios de convergência são exigentes, são mandatórios, portanto, os países têm que cumprir aqueles critérios de convergência e, portanto, a Ucrânia vai ter que ser capaz de poder desenvolver uma série de reformas políticas, económicas e sociais que possam efetivamente vir a cumprir os critérios de convergência. Gostava ainda de dizer que, e no que diz respeito aos critérios de convergência, pegando só na componente económica, antes da invasão, a Ucrânia apresentava um déficit orçamental de 2% do PIB.
e uma dívida pública inferior a 50%. Portanto, do ponto de vista económico, apesar de haver ainda uma certa necessidade de um maior exemplo de abertura ao mercado e ao mercado aberto, pronto, o mercado comunitário, e esse caminho tem que ser feito, alguns dados macroeconómicos são interessantes. Precisa, porém, a Ucrânia de fazer um caminho de maior democratização, naturalmente, porque, enfim, pela própria história, ainda é necessário que venha a preencher alguns desses critérios, bem como uma série de políticas, nomeadamente anticorrupção e de transparência, que são exigíveis aos Estados-membros da União Europeia e, portanto, a Ucrânia vai ter que fazer esse caminho. Vai ser um caminho difícil, longo, e ainda para mais num contexto de guerra em que, efetivamente, o desafio ainda é maior. Assim como a Moldova, que também é um país com características também bastante interessantes e que se aproximam do contexto europeu, e, enfim, a Geórgia, esse sim, condicionada, porque efetivamente ainda está longe de estar de cumprir, ou de estar próximo de cumprir os critérios de convergência. Mas terminava dizendo que, efetivamente, esta última semana, do ponto de vista da aproximação à Europa e do ponto de vista meramente diplomático, meramente aqui entre aspas, porque a diplomacia é muito importante, mas efetivamente correu bem ao Presidente Zelensky e por isso eu escolhi este tema por achar efetivamente muito simbólico no seio do conflito, não do conflito bélico, porque esse, enfim, é outra temática, mas do ponto de vista da realpolitik, refiro como de enorme importância este encontro. Muito obrigado. Os países que visitaram já prometeram que tudo o que vão ajudar no possível, que tudo seja reconstruído na Ucrânia e pedem que também seja então um estatuto imediato de adesão à União Europeia. Dr. Nuno, também considera esta visita como uma vitória diplomática? Sim, no campo da diplomacia é uma vitória grande e vemos que quem vai lá são essencialmente os líderes da Europa. Nós, neste momento, aquilo que estamos a sentir é que a guerra entrou num impasse, infelizmente, quer do ponto de vista humanitário, quer do ponto de vista económico, os constrangimentos são grandes. No entanto, eu acho que a Europa, neste momento, deve carregar um bocadinho mais no acelerador, de maneira a tentar contrapor aqui uma série de situações. E vejamos que nós, quando olhamos para, e quando eu falo em impasse, nós temos que olhar e perceber que a Ucrânia, neste momento, para mim, poderá perder a guerra por um desgaste muito grande, porque é difícil alimentar. Quando nós vemos os russos a mandar tropas que não são tropas da elite, não é? São muitas vezes mercenários que estão a ser contratados e pagos para o efeito, portanto estão ali numa lógica diferente e vemos que a diplomacia está a fazer o seu trabalho e prova disso é desta visita. O Conselho Europeu será relevante. Agora, eu também concordo com o que o Miguel diz relativamente ao processo, que não será um processo rápido e porque nós todos estamos bastante ansiosos de resolver isto, mas há uma questão a seguir, que é a questão que se a Ucrânia entrar num processo rápido e ultrapassando os critérios de convergência, nós depois vamos ter, não é uma guerra contra a Ucrânia, mas passa a ser a Rússia contra a Europa. E aqui depois há um posicionamento diferente do ponto de vista macro e geoestratégico, não é? E depois também temos que ver qual é que vai ser a posição dos próprios Estados Unidos, se vão continuar a querer alimentar esta guerra do ponto de vista bélico, não é? Porque isto depois tem custos e porque alguém um dia vai ter que pagar a fatura, não é? Isto é como um cartão de crédito. Nós vamos gastando, mas ao final do mês vem a conta, não é? Portanto, os Estados Unidos não vão ter a capacidade financeira para continuar a munir este problema, esta guerra, e eu acho que aqui a questão põe-se que a Rússia aí tem uma capacidade diferente. Primeiro, nós vemos a Rússia como um país onde há muita miséria e muita desgraça, mas eles têm uma lógica de país muito diferente da nossa, não é? Eles preferem morrer pela pátria do que morrer por fome, não é? Portanto, para eles é muito mais importante a pátria e isso
Prova disso é os conflitos que, ao longo dos últimos 30 ou 40 anos, a Rússia foi tendo, e é raro, eu diria que de 5 em 5 anos, eles andam metidos sempre numa escaramuça qualquer com um país qualquer, não é? Deixa-me só pegar nesta questão do morrer pela pátria enfim, não querendo ser, não querendo usar aqui lugares comuns nem ser populista, mas os ucranianos não só estão a morrer pela pátria, como estão a morrer pela Europa, pelo sonho europeu. Portanto, e isso, de facto, é um dado que não é a primeira vez que os ucranianos dão, recursos. Exatamente, não é a primeira vez que os ucranianos dão esse sinal, já na Revolução de Maidan, que há bocado referi, deram esse sinal e alguns morreram, enfim, contra o próprio Estado, contra as próprias forças internas policiais, agora é contra um país invasor e tropas invasoras, mas efetivamente a própria Ucrânia serve aqui um pouco de tampão para algumas pretensões russas que hoje já se começam a discutir se era só a Ucrânia que Vladimir Putin gostaria de invadir. E, portanto, dar conta de que realmente não só a União Europeia, mas principalmente os Estados Unidos, neste caso, enfim, não os Estados Unidos em si, mas os países da NATO, apesar da NATO não estar diretamente envolvida no conflito, mas efetivamente o apoio que tem sido dado do ponto de vista de material militar e não só, do ponto de vista de informações, que também são aqui um instrumento muito poderoso mais relevante, e muito relevante. Esse apoio tem sido dado, tem sido reforçado. Informação também. E, portanto, eu julgo que tem que continuar a ser dado, porque a NATO, pura e simplesmente, não pode agora virar as costas à Ucrânia, na minha opinião. Exatamente. Um sonho europeu que está, então, neste momento, a ser apoiado pelas 3 maiores economias da Europa. Verdade. E este sonho só não é realidade porque, de facto, a Ucrânia está, diria, num cerco, primeiro militar, depois aqui abraços com duas, para mim, duas grandes dificuldades. A primeira é por quanto tempo mais a Europa vai conseguir, e até não só a Europa, o próprio Estados Unidos, vão conseguir, porque esta escalada de preços é todos os dias em aumentos sucessivos, o que quer dizer que, por muito mais esforço que os países possam fazer diplomaticamente, há um impacto direto nas populações, ou seja, e os países depois também veem-se com dificuldade de internamente poderem gerir essa pressão que é feita. E depois, por outro lado, até onde vai a resistência da Rússia. É óbvio, falávamos aqui há bocadinho de que, ok, Estados Unidos até onde vai a sua resistência, os próprios países europeus até onde vai a sua resistência, a sua capacidade de resistir ao apoio à Ucrânia, mas a Rússia também não é ilimitada, ou seja, a capacidade da Rússia terá um fim. O grande desafio aqui é se esse esgotamento que possa ser provocado à Rússia seja, digamos, colmatado com o apoio da Ucrânia. É óbvio, sem dúvida, que este apoio claro pelas as três maiores economias, e diz a Nádia muito bem, da União Europeia, dá de facto aqui um impulso a uma convergência que eu acho que ela já existe a nível europeu de apoio à Ucrânia. Logo, de facto, tem este impacto direto. É óbvio que estatuto de membro é diferente, já foi dito aqui, de ser membro, até porque nós estamos no exemplo da Turquia, que está, penso que desde 1970, salvo erro, que tem um estatuto de membro, candidato de membro da União Europeia, e, no entanto, como não convergem todos os critérios, ou em muitos deles, continua a aguardar. Por isso, e também já foi dito aqui, que é óbvio que uma coisa é o estatuto, outra coisa é ser membro. Mas, de facto, com o estatuto vai dar de certeza absoluta, por um lado, a Rússia dizendo que, bem, com o estatuto passa a ter outras, eu vou dizer a palavra garantias, mas não me ocorre outra, ter outras garantias que a União Europeia pode dar à Ucrânia. E com a União Europeia, o próprio Estados Unidos também pode ter aqui outra abordagem. E, por último, a NATO.
Ou seja, a NATO tem aqui uma abordagem, um princípio de relacionamento com a União Europeia diferente por exemplo, com a Ucrânia, que não tem relacionamento nenhum. Ora, este jogo de forças, e eu acho que a diplomacia é neste momento a maior arma da Ucrânia, porque a Ucrânia viu-se de um momento para o outro invadida por uma potência militar em escala, que é o caso da Rússia, e tem resistido. Eu há dias ouvia um depoimento que até de facto é extraordinário. Dois juízes vestidos a rigor num combate militar, de arma na mão, a apoiar, a combater no teatro de operações. Ou seja, isto diz tudo. Cada vez há mais mulheres na Ucrânia a oferecerem-se para o combate. Isto diz tudo. Aliás, quer morrer pela pátria, e diziam há bocado e bem, a Rússia tem este sangue, mas este relevo de morrer pelo país, morrer pela pátria, morrer pelo sonho, de facto é nobre, é um gesto nobre. Falta aqui, como é óbvio, não é só de diplomacia, não é só de boas intenções, porque lutar contra alguém que tem uma força como tem a Rússia, se não houver um equilíbrio de forças, e essas forças têm que ser através das armas, será muito difícil. Para terminar, dizer só que quanto mais esta guerra durar, e eu acho que é a aposta da Rússia, quanto mais esta guerra durar, mais difícil será a Ucrânia ter os apoios que tem à data de hoje. Porque os países vão conseguir até um determinado ponto, porque esta escalada de preços, por exemplo, ela não pode atingir valores insuportáveis, não pode atingir níveis que as pessoas, que a maior parte dos cidadãos não consigam chegar lá. Ou seja, isso vai, direto ou indiretamente, condicionar maior ou menor ajuda na Ucrânia no combate à invasão da Rússia. Exatamente, praticamente 4 meses após o escalar do conflito, é esperar para ver então a decisão do Conselho Europeu relativamente ao pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia entre 23 e 24 de junho. Passamos então ao segundo tema, lobbying Portugal versus os Estados Unidos da América, tendo em conta a definição que resume-se a comunicações que visam influenciar tanto uma decisão política como pública. Dr. Nuno Camilo, quais é que são as vantagens e desvantagens de uma regulamentação do lobbying, e acha que as pessoas estão conscientes do que é que representa o lobbying? Bem, eu quando propus este tema tinha como lógica fazer o contraponto do que se passa nos Estados Unidos e o que é que se passa cá em Portugal, e depois também fazer um toque daquilo que se passa na Europa. Os Estados Unidos, desde 1946, que regulam este tipo de atividade e têm uma área de negócio, por assim dizer, que movimenta milhões em todos os Estados Unidos. Eles próprios, muitas vezes, isto é uma atividade completamente regulamentada, como é óbvio, é uma atividade que paga impostos, e paga muitos impostos nos Estados Unidos por isto, mas, por exemplo, há empresas que elas próprias promovem até campanhas em televisões e em órgãos de comunicação social, de forma a conseguir influenciar, muitas vezes, até a própria comunidade em algumas matérias. E eu acho que isto é algo normal e razoável. Existem um conjunto de grupos, uns mais organizados que outros, que têm determinados interesses e que trabalham por esses interesses de uma forma transparente. Nós sabemos que, por exemplo, há determinados candidatos, nomeadamente, por exemplo, os candidatos republicanos, no caso dos Estados Unidos, por norma são sempre apoiados pelas áreas ligadas aos combustíveis e ligadas às áreas do material bélico. Por norma. Não significa que também não haja apoios também aos democratas, mas a força que eles impõem nos republicanos na parte dos combustíveis e na parte do material bélico é relativamente grande. E nós sabemos que, quando existem um conjunto de legislação, existe ali um pendor que houve alguém que defendeu um determinado interesse e que está disponível porque não é por eles apoiarem que se vai fazer a vontade. Agora, sabem que o candidato que eles apoiam
têm alguma simpatia pelas matérias das quais eles estão a apoiar. Nós, na Europa, temos uma particularidade. Tivemos o primeiro português lobista na União Europeia, que chamava-se, por coincidência, Martins Lampreia. Há sempre aquela lógica, vamos dar aqui uma lampreia para conseguir isto e aquilo, não querendo de forma alguma dar uma lógica pejorativa ao nome do senhor, mas longe disso. Infelizmente o senhor até já faleceu recentemente, mas que fez um trabalho de lobby relativamente grande na Europa e era um português que estava lá a trabalhar, que tinha a sua empresa lá e a sua atividade e que fez um trabalho relevante. Nós cá em Portugal temos muitas reticências em relação a esta matéria e eu devo dizer que acho que nós estamos numa fase em que devemos assumir as realidades. Nós já falamos aqui nos programas anteriores em algumas matérias que são bastante, que cortam bastante com aquilo que é a estabilidade e aquilo que é a paz social, não é? Quando nós falamos aqui sobre a igualdade do género, quando falamos de outros temas que foram relevantes e que são não tão consensuais. E este eu acho que é um tema que se calhar dava algum conforto. Primeiro, porque nós sabíamos o que é que as pessoas que lá estão, qual é o interesse que elas têm, não é? Porque, se calhar, nós podemos estar a escolher um conjunto de deputados, estamos a escolher um grupo que, se calhar, vai escolher um secretário de Estado ou um ministro e sabemos que tem um pendor relativamente a isso. O tema que nós vamos falar a seguir é, por exemplo, a reindustrialização. Eu posso dizer que o Ministro da Economia, que hoje está à frente do nosso país, é um fanático pela reindustrialização e pela indústria. E se nós pegarmos no programa do Governo, nós líamos o programa e víamos que a indústria era o pendor daquele programa. Portanto, não chocava nada nós sabermos que eram apoiados e que tinham ali um bloco de influência ligado à indústria. Mas eu acho que isto é do mais natural e do mais sensato. Agora, tem que haver uma abertura mental para o legislador perceber que chegou a altura de começar não só o debate ideológico da matéria, como também, acima de tudo, conseguirmos assumir que isto é uma profissão. E nós hoje, infelizmente, temos algumas pessoas que podem fazer algum lobby de uma forma encapotada e depois têm que andar a fazer relatórios e a fazer pareceres e a fazer estudos e a fazer algo do género, que é contrapartida para haver a contraprestação do lobby que fizeram encapotado. Portanto, é óbvio que nós hoje, se calhar, temos uma sociedade bastante conservadora. E quando me fazia a pergunta se a sociedade sabia o que era o lobby, se calhar muitos não conseguem perceber isto. Mas se estiver regulado, se existir um conjunto de princípios, de regras, das quais faz com que nós saibamos com o que contamos, torna-se tudo muito mais prático e muito mais transparente. E acontece que damos aqui também alguma dignidade a uma profissão que hoje a própria União Europeia tem. Eu posso dizer que um dos grandes debates que a Europa teve uma vez, grandes debates, entenda-se, um debate que demorou muito tempo e foi engraçado, era se o chocolate devia levar mais cacau ou menos cacau. E nós achamos isto uma coisa ridícula. Mas quem é que estava por trás? Eram as empresas ligadas ao setor de chocolate que estavam ali a investir e a tentar pressionar para conseguir atingir um objetivo, que era para se levar mais cacau ao chocolate, não sei das quantas, automaticamente eles podiam vender mais e ganhar mais dinheiro com isso. Portanto, não me choca nada que haja esta visão e, acima de tudo, que haja uma abertura mental para começarmos a legislar sobre esta matéria. Dr. Miguel, acha que com a regulamentação do lobbying poderá existir maior transparência? Acho. Eu nesta matéria estou de acordo com o Nuno Camilo. Eu sou favorável a uma regulamentação do lobbying, porque acho que promove mesmo a transparência. E acho que a pergunta que há pouco fez ao Nuno é feliz, porque acho mesmo que muitas vezes não se sabe qual é o significado do lobbying. Tem-se uma visão um pouco negativa relativamente à palavra. A palavra só por si assusta, a palavra interpreta-se a palavra como corrupção, interpreta-se a palavra como o fazer determinados favores sobre as clientes, com o facto de se tentar, de facto, fazer aqui alguns negócios menos
Exatamente. E, portanto, acho que o grande problema está na interpretação do próprio significado do que é ou não fazer lobby. E fazer lobby, como aqui foi dito e muito bem, é influenciar políticas públicas. Influenciar políticas, portanto, é lobby político, que depois, claro, naturalmente terá as suas consequências no sentido económico, como este exemplo do chocolate ou outro. Portanto, eu acho mesmo que regulamentar a atividade de lobby, não vou tanto pela questão da profissão, embora isso naturalmente depois está regulamentado, passa a haver essa profissão, assim como há novas profissões hoje em dia, como os DPOs, no caso da questão do RGPD, ou seja, a legislação e o regulamentar determinadas matérias promovem novas profissões, é lógico, mas aqui eu nem ia tanto pela questão económica do haver ou não lobistas profissionais que obtinham vantagem económica por isso. Vejo mesmo pelo lado da transparência. E, portanto, o caso da União Europeia é um bom exemplo, até um exemplo, enfim, conheço melhor e, portanto, diria que está até, se calhar, um bocadinho mais aperfeiçoado que até nos próprios Estados Unidos, porque há uma central de registro onde tem que haver, de facto, um registro de interesses de quem exerce a profissão de lobby, sobre quais são os interesses que trabalham e que políticas é que tentam influenciar. E depois, para além dos lobbyistas individuais ou empresariais, como aqui foi dito, o lobby na Europa é muito feito ao nível das associações, portanto, é muito setorial. E isso é bom para o debate das políticas públicas. Por exemplo, há as associações do setor da indústria, do setor automóvel, da água também, que aliás até faço parte da associação, do chocolate, do agroalimentar, do comércio, que também é um movimento forte ao nível europeu. E, portanto, essas próprias associações ou confederações, elas próprias têm um papel junto da União Europeia, junto dos organismos europeus, nomeadamente do Parlamento e da Comissão, e depois outros organismos de âmbito setorial, mas principalmente estes dois, para influenciar políticas públicas, para se regulamentar precisamente esta questão, se o chocolate leva mais ou menos cacau ou mais ou menos açúcar, se as bebidas devem ter determinada indicação ou não. Por exemplo, agora, hoje em dia, na Europa, discute-se muito por influência dos países nórdicos, se, por exemplo, o vinho deve, no rótulo, ter as mesmas indicações que, por exemplo, o tabaco, que é, neste caso, o tabaco mata, agora também o vinho mata. Pronto, isto tem, obviamente, também acaba por ser interessante do ponto de vista da negociação dos próprios Estados-membros, porque, naturalmente, os países do Sul não pretendem que isso aconteça, porque são países produtores de vinho, nomeadamente Portugal, Espanha, Itália e também a França, e os nórdicos têm essa vontade, porque depois também têm outras indústrias ao nível das bebidas destiladas. Portanto, há aqui um cenário de um jogo de xadrez também muito interessante. É um lobby, exatamente. Isso é perfeitamente legal e regulamentado. Assim como nos Estados Unidos, o exemplo que aqui foi dado. Os Estados Unidos podem ter coisas que nós não podemos não concordar, e tem certamente muitas. Mas há outras que a gente deve realmente tirar o chapéu. E esta questão das campanhas eleitorais, que aliás, eu sou um crítico à lei do financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais, e nos Estados Unidos, quer se queira, quer não, acaba por haver aqui um grau de transparência, a meu ver, superior, porque se há determinado setor, determinada empresa que apoia o Partido Republicano, se depois o Partido Republicano vence as eleições e legislar naquele sentido, a gente percebe e estamos atentos, vamos ver o que é que ele vai fazer neste sentido, porque foram apoiados por este setor. Assim como se os democratas ganharem e foram apoiados sobre outro setor, vamos ver quais são as políticas que vão apresentar ao Senado e o que é que vai ser legislado. Portanto, eu acho que, efetivamente, promove a transparência e, portanto, sou favorável a uma regulamentação e uma legalização nesta perspectiva do lobbying político, de influenciar políticas públicas, que acho que é altamente vantajoso. Engenheiro Manuel António Ribeiro também apoia então também uma transparência que pode também, já que falava na questão, também apoiar a combater a corrupção. É verdade. Também estou de acordo que de facto, seja legislado. E de acordo dou aqui alguns exemplos. Para além daqueles que já foram dados aqui é óbvio que tudo quando avançam para o exercício de qualquer mandato, o princípio e o juramento é sempre o mesmo. Jurar, desempenhar as funções com lealdade, com transparência,
Um zelo e dedicação. Zelo, dedicação, digamos, essa é quase como nos matrimónios, com todo o respeito, e depois não é para toda a vida. Em alguns aspectos, felizmente, é uma minoria, não é uma minoria, mas ocorre. Ou seja, o importante aqui é, de facto, não chega só a boa intenção, não chega só o desejo e até dizia quase o compromisso. De facto, tem que ser legislado. E eu acho que, primeiro, era preciso desmontar, porque eu acho que a sociedade tem aqui uma fronteira do que é este palavrão, do que é este conceito, mas e até muitas das vezes, eu até se calhar, o Nuno trouxe este exemplo dos Estados Unidos e é feliz, porque nos Estados Unidos olham para esta abordagem quase como quase elementos participativos numa campanha, e é perfeitamente não sei quantos milhares de euros para aquela campanha, ou milhares para o outro, e mesmo rotulados, e foi a empresa A, a empresa B. A nossa cultura, que se calhar não está legislada, e lá como está é muito mais fácil ser aceite, mas sendo legislada e estando devidamente acordada, eu não tenho dúvidas nenhumas que esta cultura e esta mentalidade irá mudar. Mudará não só a opinião que as pessoas têm relativamente a este conceito, e passa a estar legislado, mas mais do que isso, acho que haverá mais transparência. Embora também queria aqui acrescentar de que não é o facto de existir o lobbying que acaba a corrupção, não é por o lobbying estar legislado que vai acabar aqui o mundo de interesses e que vai acabar aqui, digamos, algum favoritismo, porque o contacto, o telefone do A, o telefone do B, a mensagem do A, não é. Mas acho que legislando permita uma expressão deste fenómeno, passo a expressão, acho que ficamos mais próximos de uma transparência se associarmos estes dois conceitos. Passamos então ao último tema, a reindustrialização. O primeiro-ministro António Costa afirmou que Portugal tem então condições para ser uma grande plataforma única para a reindustrialização da Europa, aliada também de uma alta qualificação dos jovens que já ultrapassa a média europeia. Começo por si, Manuel António Ribeiro. Será que Portugal então oferece as condições necessárias, sobretudo aos jovens, para que se constitua então uma grande plataforma de reindustrialização? Nádia, eu trouxe este tema, não é em vão. Eu trouxe este tema porque nós começámos, se reparar, começámos pela guerra, a seguir falámos sobre uma forma de regular a transparência, ou uma parte dela, só que nós só conseguiremos fazer face às dificuldades que vêm aí, estamos e vêm aí. Aliás, nenhum de nós aqui acredita que a guerra terminará nas próximas semanas. O que quer dizer que os países vão ter que criar aqui mecanismos e alternativas para poder fazer face às dificuldades que temos e que vamos ter a curto prazo. E eu queria abordar aqui 5 eixos fundamentais relativamente à reindustrialização. O Nuno falava há bocadinho que, de facto, nós temos um ministro atualmente que é focado aliás, eu acho que é o currículo vitae dele e até o ADN dele, penso que até é oriundo desta área. Mas, independentemente disso, eu acho que tem aqui cinco vetores fundamentais. O primeiro é a tecnologia. Ou seja, nós temos que pegar na tecnologia e temos que abraçar essa tecnologia e colocá-la ao serviço das empresas. Não chega hoje dizer que nós temos tecnologia na China, temos tecnologia na Alemanha, temos tecnologia nos Estados Unidos, temos tecnologia espalhada pelo mundo. Hoje a tecnologia ela voa a uma velocidade estonteante. Ora, hoje é mais difícil um país não poder progredir em termos tecnológicos porque a informação corre a uma velocidade que ou não está minimamente organizado, e se é minimamente organizado, a possibilidade de absorver essa tecnologia é muito mais fácil do que era há 10 ou 15 ou 20 anos atrás. Primeiro vetor, tecnologia. Segundo vetor, a inovação. Ou seja, nós temos que apostar na inovação
a um ritmo considerável. Uma indústria que não esteja inovada vai ficar para trás. E vai ficar para trás porquê? Porque nós, de facto, esta guerra, primeiro a pandemia e logo a seguir esta guerra, deu-nos aqui um conhecimento de uma realidade que se calhar muitos países não se tinham percebido e outros não tendo, mas foram arrastados quase que por esse impulso. Que, para ter uma ideia, nós com a pandemia ficámos confinados e algum dia alguém pensava que não ia haver, por exemplo, escola? Alguém pensava que as empresas iam fechar? Ou seja, todos. E o que foi de facto comprovado foi que conseguimos ter escola, todas as instituições a funcionar de uma forma com mais ou menos dificuldade. Ninguém pode dizer que a escola funcionou de igual forma que fosse presencial. Não, mas conseguimos ter condições mínimas e graças a quê? Graças à inovação. Um outro eixo fundamental tem a ver com a sociedade de conhecimento. Nós vivemos numa sociedade de conhecimento. Altamente qualificado. Exatamente. Ou seja, se nós temos uma sociedade altamente qualificada e cada vez mais nós temos que pegar nesse conhecimento e colocá-lo ao serviço da indústria. Ora, essa colocação, ao colocar ao serviço da indústria, temos obrigatoriamente que pegar nas faculdades, pegar no ensino que é lá, o conhecimento que é lá adquirido e pô-lo junto das empresas, principalmente no tecido empresarial. Depois temos a transição digital. A transição digital que nos dá aqui a possibilidade de nós avançarmos para um patamar em que facilmente podemos comunicar uns com os outros. E quando digo uns com os outros, é que eu com o Chile, eu com o Japão, eu com Singapura, ou eu com a França, ou com a Noruega, sem ter que me deslocar. Ora, isto é de facto um potencial. E por último, a transição energética. Ou seja, nós temos a possibilidade de, sendo um país como nós, que temos um sol único, temos as energias renováveis de uma forma fácil de adquirir, podemos claramente juntar aqui estes ingredientes e colocar a reindustrialização na agenda. Aliás, Portugal tem uma das melhores condições da Europa para alcançar a neutralidade até 2050. Doutor Miguel, concorda com estes eixos fundamentais? Concordo e de facto Portugal não só pode como deve assumir-se como um país que pretende realmente tornar-se uma grande plataforma de reindustrialização da Europa. E concordo por uma razão simples, porque eu não acho que Portugal possa se tornar de repente um país industrializado de indústria pesada, como outros países, mas tem uma oportunidade fabulosa em determinadas áreas, que são precisamente as áreas da tecnologia, as áreas da inovação, as áreas do ambiente e das energias verdes. E, portanto, eu acho que essa, de facto, deve ser uma aposta. Nós temos hoje das gerações mais qualificadas que alguma vez o país teve e deve-o, de facto, às universidades portuguesas. Temos aqui, inclusive, muito próximo a Universidade de Porto, que é uma das considerada nos rankings, já está nos rankings europeus das melhores universidades. E, portanto, nós temos que aproveitar esse know-how, temos que aproveitar, em primeiro lugar, os jovens portugueses que têm capacidade, hoje em dia, de know-how, de formação e conhecimento técnico e académico, este conjunto, enfim, até alargado, por exemplo, de doutorados, que podem fazer investigação e desenvolvimento e que devemos tentar ao máximo retê-los cá, porque muitos têm necessidade de emigrar. Portanto, nós temos efetivamente que os reter cá para criar, para que eles possam contribuir para o desenvolvimento do país e para o PIB nacional e depois, por outro lado, atrair também estrangeiros que queiram vir para cá trabalhar e aproveitar das boas condições que há pouco o Manuel António Ribeiro dizia, quer sejam as condições geográficas, as condições climatéricas, as condições, enfim, podemos... Segurança também, que até já foi dito noutros programas atrás. Pronto, e portanto nós temos que criar condições para que realmente as pessoas possam hoje escolher Portugal para viver e trabalhar. Hoje nós estamos num mundo que
que não é necessário estar na sede da empresa para trabalhar, pode estar deslocado. Portanto, acho que Portugal deve e pode estabelecer como prioritário esta plataforma nestas áreas. Eu elejo estas áreas: a tecnologia, a inovação, a energia verde, as indústrias do mar, que também já tivemos um problema relacionado com ela. Portanto, acho que deve ser uma aposta política e empresarial. Sabemos que não é fácil, portanto, mas temos que fazer por isso. Depois há várias matérias a ter em conta. A questão fiscal é importante, a questão portanto, de condições de habitação, etc. Mas efetivamente nós devemos nos posicionar nesse caminho, porque temos condições e diria que, a forma que nós temos de contribuir para o crescimento do PIB. Exatamente. A doutora Nuno também concorda que se seguirmos estes dois, conseguimos criar todas as condições para atrair as indústrias do futuro? Bem, alguém tem que discordar, não é? Porque se isto fosse Nós estamos a concordar com o princípio, não é que estamos... Mas eu vou discordar. Eu vou dizer o seguinte: a primeira questão que eu ponho é que eu fico muito contente que o nosso país tenha uma vocação da reindustrialização, mas é preciso nós percebermos o contexto, na minha perspectiva. E o contexto, eu digo o seguinte: primeira questão, a carga fiscal que as empresas têm hoje é pesadíssima. O custo da mão de obra é elevadíssimo. As matérias-primas nós não temos no nosso país, nós temos que as trazer para cá. Os custos de transporte subiram significativamente. Nós depois olhamos e temos neste momento custos de contexto como a eletricidade, os combustíveis para transportar as mercadorias. Tudo isto leva-nos a pensar que porque é que nós hoje não somos um polo de atração para indústrias virem para Portugal. A última grande indústria que nós tivemos em Portugal foi a Auto Europa, aquela que eu me recordo. Depois fomos tendo alguns polos, tivemos uma em Vila do Conde ligada às novas tecnologias, mas acabaram os apoios do Estado e eles foram-se embora. Tivemos a dos Indústria naval, também a indústria naval. Sim, mas isso foi uma coisa que queriam desmantelar e que alguém conseguiu segurar. Certo, mas queriam desmantelar, mas segurou-se. O que eu digo é o seguinte: se nós hoje dermos conta, nós hoje somos desejados por muitas empresas da área tecnológica, serviços. Porquê? Porque hoje podem estar aqui e amanhã podem estar noutro sítio e não há um grande investimento. Aquilo que eu digo é o seguinte: nós, para termos uma reindustrialização do país, precisamos ter escala. Porque nós, se quisermos ter, por exemplo, na área da agricultura, um agricultor que produza na área do vinho 20, 30, 40 ou 50 mil garrafas, não tem escala para exportar. E nós, para exportar, vamos ter que ter escala. É óbvio que nós hoje temos um problema também estrutural que se chama falta de mão de obra, o que faz com que a mão de obra, ainda bem que nós temos mão de obra qualificada, mas para tarefas como estas, que não são tarefas tão exigentes, que são mais rotineiras muitas vezes, são mão de obras não tão qualificada, nós não a temos neste momento. E o que vemos é que o país, neste momento, precisa de crescer, precisa, e muito bem, como disse o Miguel, na minha opinião também, de dar um contributo maior em termos de resultados para o PIB, mas temos que nos lembrar do contexto em que estamos inseridos. E esta questão da reindustrialização, é verdade que nós temos uma janela de oportunidade do mar, temos uma janela de oportunidade das energias verdes, é verdade que as temos, mas depois temos é que perceber se, do ponto de vista do contexto, isto é suficientemente atrativo para trazer os investidores para cá. Porque existem um conjunto de participações e de delegações estrangeiras que vêm cá e depois há uma burocracia, há um peso institucional. Por exemplo, nós hoje, na área geográfica de Aveiro, temos uma falha de mais de 3 mil pessoas para trabalhar na área da restauração. E nós dizemos assim, mas como é que é possível? Quer dizer, dizem que há pessoas que não têm emprego, chegamos à restauração e temos falta, temos hotéis que estiveram fechados durante um tempão, hoje queremos pessoas para trabalhar, não há. E depois também há outra questão, que é, o setor da indústria é um setor que a mão de obra não tem uma evolução salarial tão significativa. Demora mais tempo a progressão salarial e muitas vezes é aumentado por decreto, nos acordos de concertação social, quando há o aumento do salário mínimo, o que faz com que deixa de ser uma atividade, do ponto de vista económico, atrativo. Claro que nós
não vamos ser todos engenheiros eletrónicos, de eletrónica, não vamos ser todos cientistas, mas vai ter que haver funções para todas as pessoas. Mas do ponto de vista da atração, se calhar a pessoa diz assim, eu prefiro ser outra atividade do que estar numa indústria que faça um trabalho mecanizado. Mas a minha grande questão é, essencialmente, nós não termos matérias-primas e temos que as ir buscar fora. Isso é um custo. E veja, por exemplo, nós tivemos, em altura da pandemia, os contentores custavam, a fazer um transporte entre Portugal e a China, custavam cerca de $7.000 e passaram para 12, para 13 e para 14. Portanto, isto é um incremento dos custos muito grandes. Hoje, a nossa indústria do azeite está com uma enorme dificuldade em pegar no azeite e consegui-lo pôr no Brasil, quando é um dos nossos maiores consumidores. E nós temos esse problema, porque os custos do contexto são elevados. Agora, se me perguntar, claro que eu quero que a indústria esteja a bombar, que o comércio esteja a bombar, que os serviços estejam a bombar. Mas, se calhar, é mais importante nesta altura, é mais fácil e mais eficaz apostar, por exemplo, no setor dos serviços. Que temos, por exemplo, cerca de 500 mil de pessoas a trabalhar neste setor de atividade e que pode crescer muito. Veja o que é que aconteceu quando nós tivemos o boom dos portugueses que foram para Angola. Tivemos a exportação de serviços. Nós não levamos para lá a indústria. Nós levamos foi engenheiros, levamos médicos, levamos arquitetos, levamos economistas que foram trabalhar para as empresas de lá e nós exportamos serviços na área da consultadoria, na parte da engenharia. E isso é que acho que nós temos um quadro qualificado muito grande e que pode ser uma mais-valia em termos de receita para o Estado. Mas também devemos preparar o regresso deles do ponto de vista económico para que eles possam vir cá continuar a gastar as suas economias, porque é isso que nós precisamos. É gente a gastar e a consumir. Exatamente. Então fica então no ar a questão sobre se a reindustrialização poderá ser em todos os setores e o Ideias Próprias está de regresso para a semana.